Olá galera, bom dia para mais um Story Art. Esse, no caso, é o nosso segundo episódio do ano de 2022 e vamos falar assim, basicamente sobre leitura, né? Leitura, de um modo geral. Como criar um hábito de leitura de livros didáticos, leitura de literatura tradicional, seja ela clássica ou contemporânea, quadrinhos e afins. Então, para você criar um hábito de leitura, isso eu tô dando meu ponto de vista, tá ok? Dando meu ponto de vista. Para você criar um hábito de leitura, tudo depende primeiro do que você se identifica. Ou seja, o que você gosta de fazer? O que você para tudo para ver? Digamos que seja a moda, por exemplo. Seja você gosta de moda. Então você pode começar por revistas de moda. Só um exemplo. Você gosta de videogame. Literalmente, você pode começar por ler artigos de videogame. Na minha época eram revistas. Eu não sou tão velho assim não, gente, mas eu peguei a época que para você acompanhar jogos de videogame, você comprava revistas na banca de jornal. Eu sou da época das revistas Ação Games e Power Games, que eu acho que nem existem mais, né? Devido aos tempos da internet, nos dias de hoje. Então é isso, galera. Eu, por exemplo, eu tenho até um livro, vou até aproveitar para fazer o merchan, né? Fazer a propaganda, chamado O Menino que Lê o Dicionário. Eu tenho um livro com esse nome, O Menino que Lê o Dicionário. Está disponível na Amazon e em mais algumas livrarias virtuais. E ele fala justamente sobre isso. No caso, é a história de um menino que começou a ler a partir de um dicionário. Então, assim, ele tinha desejo de aprender novas palavras. Então, ele já lia outras coisas, mas o gosto pela leitura se desenvolveu a partir da leitura de um dicionário. Então, essa é a narrativa, essa é a história principal desse livro. É do menino que lê o dicionário e principalmente por uma frase que ele ouviu do pai dele, que o pai dele sempre repetia para ele e ele guardou aquilo. Só já tô dando um spoiler do livro. O pai dele dizia, que o professor dizia para o pai dele, o professor do pai dele dizia para ele: de onde vem o seu saber se você não lê? Ou seja, é necessário você ler para você saber, para que você tenha conhecimento. Então, independente do tipo de leitura, seja ele de moda, de livros, de HQ, né, que seriam quadrinhos, gibis, ou livros clássicos, como é o meu gosto literário, eu particularmente gosto dos clássicos, sejam eles nacionais, né, livros brasileiros ou internacionais, estrangeiros, você tem que começar, do meu ponto de vista, a partir daquilo que você gosta, daquilo que você se identifica. Então é isso, assim, essa é a minha dica de um podcast breve, né, como sempre, pelo menos é o que eu tento fazer, um podcast não muito longo, como vocês já sabem, sobre como começar a criar um hábito de leitura. E nada, não precisa ser muito prolongado não, tá, gente? Para você criar um hábito de leitura, você não precisa ficar horas e horas. O que eu sugiro para vocês? E é assim que eu faço até hoje. Um capítulo por dia do livro, de cada livro. Eu particularmente não leio um livro só. Eu leio mais de um livro por dia, assim, quando eu vou ler, né? E eu leio muito de madrugada porque eu acordo cedo, costumo acordar cedo. Eu acabo perdendo sono e leio de madrugada até que eu durmo de novo, fico com sono. Isso é até um bizu que eu dou para quem tem insônia. A leitura, ela te ajuda a dormir. Em especial se você não ficar com a luz azul, né, que é transmitida por celular e tablet, computador. É uma luz que a gente não vê, mas ela tá nesses aparelhos, que ela mantém você desperto, principalmente se você estiver no escuro. Então, se você estiver no escuro, eu sugiro diminuir o brilho do celular. Eu particularmente normalmente uso o brilho zero, se for uma leitura via smartphone. E aí eu leio. Para quem tem Kindle ou aparelhos similares,
é mais tranquilo, porque ele não tem essa luz azul. Ele usa LED, que é um outro tipo de iluminação que imita, e é cinza, né? É acinzentado, para imitar um livro tradicional, páginas de livro tradicionais. Os novos livros, os novos leitores que já vêm com luz embutida, né? Como o Kindle 10ª geração, por exemplo, que é o mais atual e mais em conta das gerações de Kindles. Então é isso, galera. Assim, um capítulo por dia tá de bom tamanho para você começar. Se você se empolgar, você lê mais um capítulo, lê 2, 3. Faz um capítulo por dia, tá de bom tamanho, tá bom? Então, assim, é a partir daí que você começa a criar um hábito de leitura. E você vai fazendo aquilo que você gosta. Quando você vê, você já está lendo outras coisas. Você vai estar lendo seus livros didáticos, ou seja, aqueles livros obrigatórios da faculdade, ou para quem ainda está na escola, né? Ainda está fazendo ensino médio, ensino fundamental. Você vai estar lendo de boa os seus livros, sem aquela sensação de cara que saco, é obrigatório, entendeu? Você vai ler tranquilamente. E aí você vai desenvolver um hábito tão legal, você vai começar a buscar outros tipos de leituras, até leituras que você jamais imaginava que faria, você vai fazer, porque você vai criar um hábito de leitura. E essa é a minha dica de hoje, assim, tá bom? Como criar o seu hábito de leitura. E essas são as minhas dicas. Valeu, gente. Esse é o nosso segundo podcast de História e Arte, né? Aqui falando do professor Marcos Paulo, professor de História, atualmente me especializando na especialização Lato Sensu de História do Brasil e História da Arte, MBA em História da Arte. Eu desejo para vocês um bom dia. Estamos agora ao término de janeiro, né? Às portas do mês de fevereiro de 2022. E uma excelente semana para vocês. Um abraço a todos.